Olá, bem-vindos. Vamos falar sobre a Parashat Shavua, a porção semanal. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem nos grupos de WhatsApp com a família e com os amigos. Bem, então essa Parashá é Matot Maseh, são duas Parashiot, e assim a gente vai terminar o quarto livro da Torá, o livro de Bamidbar, certo? E na última Parashá, então vamos falar sobre Maseh, que em português seriam as jornadas, né? A Torá traz uma lista de todos os lugares que o povo judeu passou no deserto, durante esses 40 anos no deserto. O primeiro ano que eles receberam a Torá e ficaram sobre o Monte Sinai, o último ano chegando na terra de Israel, e 38 anos no meio foi um decreto de Deus que o povo ia esperar a geração passar para poder entrar na terra de Israel. E somando, né, todas essas jornadas que a Torá vai descrevendo uma por uma, a gente vê que foram 42 viagens. Então o povo passou por 42 locais, certo? Tiveram locais esses que eles ficaram um dia, e teve lugar que eles ficaram, por exemplo, 20 anos. Então dependia, né? Em cada local acontecia algum determinado acontecimento que a Torá relata, né? No último livro, no livro de Bamidbar, principalmente, né? E, bem, sobre isso a gente pode aprender sobre, eu acho, diversas lições. Porque sempre a Torá fala, e o povo acampou em tal lugar, né? Viajou para tal lugar e acampou em tal lugar. Viajou em tal lugar e acampou para tal lugar. Os nossos sábios, os sábios cabalistas também, eles explicam que em cada lugar tinha um aprendizado que o povo precisava aprender. Não é por acaso cada lugar e lugar que o povo teve que acampar. E não é por acaso quanto tempo eles tinham que ficar em cada lugar. E se em cada lugar tinha algo para eles consertarem, algo para eles aprenderem, em determinado momento que eles precisavam aprender esse conceito. E eles podiam ter sucesso ou não em determinado. Então cada lugar tinha o seu desafio. E a gente pode aprender, eu acho, isso para a nossa vida também. Na nossa vida a gente passa por diversos lugares que a gente mora, diversas casas, diversos trabalhos, escolas, faculdades. Cada vez a gente está num lugar. Tem vezes que a gente passa por uma semana, tem vezes que a gente pode ficar 20 anos no mesmo trabalho ou até mais. Mas cada lugar que a gente fica na nossa vida, a gente tem o que aprender, tem o que consertar, tem aquele ponto que é o ponto principal de por que a gente está. Tem um objetivo, tem uma missão. Mesma coisa a gente pode falar sobre as etapas da vida, né? Bebê, criança, o pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, casa, filhos, né? Idoso. Cada etapa é importante para um determinado propósito. Cada etapa tem os seus desafios inerentes àquela fase da vida, certo? Que são diferentes. E em cada desafio, em cada momento, em cada estacionamento que a nossa vida vai passando, cada viagem que a gente faz, a gente tem que saber fazer da melhor forma possível. A mesma coisa a gente pode falar isso para a história do povo judeu e também de todos os povos. O povo judeu, por exemplo, passou por vários momentos históricos, por vários lugares, né, também várias diásporas, e voltou para a terra de Israel, e saiu, foi destruído, e foi para a Espanha, foi expulso. E também em cada lugar que a gente teve o que aprender, isso tudo vem contribuir ao que o povo judeu é hoje. Mesma coisa, então, também as gerações. Cada época, cada geração é diferente da outra. E cada geração tem os seus desafios, tem os seus aprendizados e tem o que contribuir para o futuro do mundo, para o mundo sempre caminhar num mundo melhor. Bem, se a gente falar sobre essas viagens, o primeiro Rashi dessa Parashá, ele vai falar sobre as viagens. Ele vai falar, foram 42 viagens, certo? E ele vem trazer dois comentários sobre essas 42 viagens. O primeiro comentário, ele vem falar como Deus foi bondoso com o povo judeu. Que embora o povo judeu foi decretado que tinha que ficar 38 anos no deserto, a gente podia pensar, eles ficaram vagando de lugar para lugar. E na verdade não. Porque antes do decreto, o povo já tinha feito 14 viagens. E no último ano, quando acabou o decreto, o povo fez mais 8 viagens, certo? Então, somando dá 22 viagens, a gente vê que então durante os 38 anos de decreto de estadia no deserto, o povo só viajou 20 vezes. Ou seja, uma viagem a cada 2 anos, na média, né? Então a gente vê como o povo não ficou no perrengue, e sim, mesmo no decreto, mesmo no meio do deserto, mesmo 38 anos no deserto, o povo teve uma determinada estabilidade, pôde se acomodar, pôde ficar relativamente tranquilo. Então a gente tem que ver aqui a bondade de Deus. O segundo comentário do Rashi, ele fala que ele faz uma metáfora. É igual um rei que tem um filho, e o filho está doente.
E eles resolvem até o fim do mundo para se curar, que no caso aqui é a terra de Israel, para poder curar dessa doença. E é muito difícil o trajeto, mas depois que eles chegam e são curados e estão no lugar que eles procuravam, eles olham para trás e começam a descrever: você lembra, filho, que quando a gente estava em determinado local, você teve uma dor muito forte? Lembra aquele perrengue que a gente passou naquela determinada viagem? Lembra aquilo que aconteceu, que a gente ficou muito preocupado, que acabou o dinheiro e não sei o que lá? E aí o pai com o filho, depois que o filho está curado, eles se recordam de todas as recordações, até com nostalgia, para lembrar o que eles passaram. A mesma coisa a gente pode aprender para a nossa vida. O primeiro Rashi vem mostrar que em cada lugar, cada momento que a gente está na nossa vida, a gente tem que agradecer a Deus, que podia ser pior, né? E tentar reconhecer e ter gratidão de cada coisa boa que tem na vida. Nisso Deus ajudou. Tá, eu estou no deserto, tá, mas olha, a gente podia estar se esforçando muito mais. Então a gente está aqui, sossegado. Então em cada etapa da nossa vida, por mais difícil que seja, cada jornada, a gente vai ter gratidão e saber reconhecer o que tem de bom. E se a gente começar a reparar na jornada, a gente vai ver que o bem, né, o bom que tem no mundo é infinitamente maior do que as dificuldades e o mal que existe no mundo. Esse é o primeiro aprendizado. Então quando a gente está no meio da jornada, a gente conseguir valorizar o que tem e agradecer os pontos positivos. E o segundo aprendizado é depois que a gente passou a jornada, quando a gente vai olhar para trás e vai ver, a gente saber reconhecer realmente as dificuldades que tiveram e agradecer porque a gente conseguiu passar por cada dificuldade e também agradecer que através dessas dificuldades hoje a gente chegou num patamar muito mais elevado, né? E a gente conseguiu aprender na nossa vida e hoje a gente tem uma vida plena graças a tudo que a gente passou. Então, quando a gente está na dificuldade, a gente saber agradecer o que tem. E depois que a gente passa para a dificuldade, lembrar sempre das dificuldades para lembrar o que a gente conseguiu passar e o que a gente conseguiu aprender. Shabbat Shalom.